Boa noite, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, de todos aqueles que acompanham a página da escola. Vamos nos preparar para a prece, hoje, segunda-feira, pelo Grupo Emanuel, que é o grupo mediúnico da escola, que funciona toda segunda-feira, a partir das 6h30. Vamos preparar os nossos pensamentos, os nossos corações, para a prece inicial com o texto de Emanuel, intitulado A Língua, no qual ele se baseia no versículo 6º do capítulo 3º da carta de Tiago. Ora, também a língua é fogo. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconhecemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E, quando chegue a noite de cada dia, é justo, interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade e a bênção desta reunião que se faz tão necessária às nossas almas, desta reunião que sempre nos traz mais fortalecimento à nossa fé, ao nosso ânimo, para continuar, Senhor, no caminho que Tu nos traçaste, para continuar com força, para continuar com esperança, para continuar confiando no fato de que Tu estás sempre conosco. Pedimos para que Tu possas permitir que comecemos a nossa pequena reflexão da noite, que, mesmo pequena, é tão importante, porque é quando nós revelamos os nossos sentimentos, os nossos objetivos de vida, se estão ou não estão de acordo com as Tuas palavras, os Teus ensinos, que tanto, tanto e tanto insististe em nos trazer. Assim, Senhor, agradecemos e pedimos que fiques conosco, assim seja. Meus irmãos, coube-me, nesta noite, o comentário do texto de Emanuel, que está no livro Fonte Viva, intitulado Sepulcros Abertos. Esse texto
é baseado no versículo 13 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, quando ele escreve: a sua garganta é um sepulcro aberto. Uma afirmativa muito forte, né? Mas muito séria, e que deve nos chamar a atenção, porque ele está falando de uma forma geral. Se nós formos ao capítulo 3 dessa carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que ele não tira nenhuma exceção. Ele fala de todas as pessoas para as quais ele está se dirigindo, de todas as pessoas de modo geral, mostrando que todos nós pecamos, que todos nós somos portadores de inferioridades e que essas inferioridades brotam nas nossas palavras. É uma carta seríssima, né? E que Emmanuel comenta aqui, no caso, apenas um versículo, o versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Só esse termo aí, essa palavra sepulcro, já nos leva, né, a começar a pensar, porque o que é um sepulcro? Né? Ainda mais quando é aberto. Né? O que nós podemos presenciar de um sepulcro aberto. E se Paulo fala que a nossa garganta é um sepulcro aberto, nós temos que refletir por que ele fala assim. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo e vamos começar a reflexão. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Eu grifei aqui, né, que Emmanuel até aqui está suavizando um pouco a carta, né, de Paulo, porque ele fala que Paulo se refere aos espíritos transviados da luz. E aí nós, né, na nossa vaidade, no nosso orgulho, já nos colocamos fora desse objetivo de Paulo. Não, eu não sou um espírito transviado da luz, mas somos, porque se somos habitantes de um planeta de provas e expiações, se temos dívidas com a lei, é porque em algum momento desta, de outra ou de outras encarnações, nos transviamos. Então, uns mais, outros menos, com mais frequência ou com menos frequência, nós nos transviamos da luz, né? E nessa imagem, como Emmanuel escreve, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho. É o que nós temos presenciado, né? O afastamento da verdadeira estrada, do verdadeiro caminho que Jesus nos traçou. Da estrada, está com letra maiúscula, inclusive, estrada real do Evangelho. E nos desviamos dessa estrada real para que direção? Para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Então, já começamos a ver uma observação a uma fonte de erros da nossa alma que vem nos acompanhando há milênios, que é o orgulho.
esse personalismo, na verdade, é um personalismo delinquente, nos faz errar, né? Então, o nosso orgulho, que está presente em várias encarnações, do qual está sendo muito difícil nós nos livrarmos, continua sendo o motivo das nossas quedas. Precisamos observar isso. E aí, no segundo parágrafo, ele fala assim: logo se instalam no império escuro do eu. E aí eu me lembrei de uma expressão muito semelhante que Meimei usa a respeito desse lugar escuro, quando ela fala da concha escura do eu. Ela tem um texto que mostra isso. E Emmanuel usa a mesma imagem, né? O império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Nós não vivemos isolados, não somos os únicos a ter que possuir as coisas, as oportunidades de trabalho, de crescimento, ser servidos e não servir. Nós não vivemos isolados. Nós vivemos em sociedade para que nosso progresso possa se efetuar. Porque se não amamos o próximo, como poderemos amar a Deus? Então nós dependemos do outro. Nós dependemos do que fazemos ao outro, do que falamos ao outro, do que o outro nos faz, do que nós sentimos em função do outro. Nós sempre estaremos dependendo da existência do outro. Esteja o outro na nossa casa, dentro das quatro paredes, esteja o outro no nosso trabalho, esteja o outro no nosso condomínio, esteja o outro na rua, nós dependemos do outro. Então, nós, infelizmente, ainda não atentamos para isso. Quando Jesus fala do amor ao próximo, quando ele nos conta a parábola do bom samaritano, né? Quando nós percebemos, através das palavras de Jesus, sempre a presença do outro, nós poderíamos estar mais atentos para o significado da importância desse outro em nossa vida. Amar o próximo, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes, quer dizer, o amor tem que ser recíproco. Se vos amardes uns aos outros. Então, nós temos que sair dessa concha escura do eu, desse império escuro do eu, para nós progredirmos, né, em função do nosso próprio progresso. Porque assim, escondidos na nossa caverna, nós esquecemos as obrigações que nos situam no reino da universalidade. Nós fazemos parte de um todo. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Então, toda vez que nós nos esquecemos do outro, toda vez que nós nos esquecemos de que fazemos parte de um todo, nós abrimos o túmulo, né, que existe dentro de nós. E aí, quando nós descerramos
esse túmulo, o que nós presenciamos e o que nós fazemos com que o outro presencie. É muito triste essa imagem. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo. Então, olhem o que nós temos no íntimo. Então, quando nós esquecemos do outro, a primeira coisa que surge é o fel envenenado que vai transbordar à maneira de um vaso de lodo e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Será que nós temos sido assim? Apoquentando vizinhos, amigos e companheiros? Somos pessoas que trazemos fel nas nossas palavras. Somos pessoas ácidas, azedas, ferinas, porque aquelas pessoas que instintivamente afastam os outros, né? Ou por seu orgulho, sua vaidade, seu pessimismo, sempre tem alguma coisa que vai afastando e de repente aquela pessoa se vê sozinha, porque ninguém gosta de se aproximar de uma pessoa para receber o fel e o lodo, né? Então, nós temos que perceber, às vezes, por que estamos tão isolados, porque as pessoas não gostam de conversar conosco. Que diferença, né, daquela vibração que nós sentimos, e eu sou testemunha disso, graças a Deus, né, porque uma vez estive em Uberaba, junto a Chico Xavier, e é algo realmente impressionante, o magnetismo de paz, de bondade, de misericórdia, que os espíritos evoluídos, iluminados, né, transmitem para nós. Na presença de Chico Xavier, nós nos sentimos amparados, nós nos sentimos fora da terra, nós não sentimos cansaço, não sentimos sede, não sentimos fome. É outro patamar, é outra sensação. Por quê? Porque a garganta de Chico Xavier não era um túmulo descerrado, não deixava transbordar fel, pelo contrário, era mel, era doce, era sereno, era pacífico. Assim, nós nos sentimos bem perto das pessoas. Aí outros hão de falar assim, mas eu não sou um Chico Xavier. Realmente, não somos um Chico Xavier. Mas podemos começar a caminhar nesse sentido, com esse objetivo. Porque senão nós vamos sempre afastar as pessoas de perto de nós. E aí, como que nós agimos? Diz Emmanuel. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Então, não vê as virtudes, não vê os pontos fortes na personalidade, os pontos positivos, não vê o lado saudável de cada um, vê os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças. Que diferença do olhar de Jesus, que é uma mensagem também de Emmanuel, que está no livro O Viajor,
se não me engano, onde Emmanuel cita vários personagens reais do Evangelho, como eram vistos por Jesus, como as pessoas viram, como muitas pessoas até hoje veem Madalena, Pedro, Judas, Zaqueu e outros mais, né? Só os seus defeitos, só os seus pontos frágeis, só as suas zonas enfermiças, quando Jesus vê de outra forma, vê onde poderia agir naquela migalha, às vezes, que nós ofertamos do pão para que ele realize o milagre, como na multiplicação dos pães. Que tendes? 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para alimentar 5.000 pessoas? E Jesus apanha aquela migalha e multiplica. É isso que ele faz conosco. E Emmanuel tem também um texto intitulado Migalhas, exatamente nos aconselhando a oferecer a Jesus o pedacinho de pão que nós temos. Quer dizer, o pouquinho da fé, o pouquinho da boa vontade que nós temos para começar a agir. Porque se nós oferecermos isso a Jesus, é pouco, mas ele multiplica. Agora, se nós não oferecemos nada, nenhuma migalha de boa vontade, de fé, né, ele não vai fazer o milagre da multiplicação. Continuando. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Então, a pessoa está precisando ser curada, ou fisicamente, ou moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, nós começamos a mexer na ferida, né? Ao invés de cicatrizar, nós abrimos uma ferida em cima da outra. Não deixamos aquela ferida cicatrizar, estamos sempre, né, enfiando a faca para que ela permaneça aberta. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Desvirtuamos as intenções das pessoas. Então, começamos a colocar os defeitos e a conduzir os mais desavisados, né, ao julgamento, né, das intenções das pessoas. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Suspeitamos, não confiamos nas pessoas, né? Porque nós pensamos, julgamos, né, conforme o nosso íntimo. Nós vemos o outro conforme a lente que nós possuímos. Então, se nós, né, possuímos lentes embaçadas, turvas, pela maldade, né, pelos maus sentimentos, né, nós estamos sempre suspeitando de que aquela pessoa está agindo mal intencionada, quando às vezes a pessoa está agindo muito bem intencionada. Quem está mal intencionado somos nós. Então, é o domínio da suspeita e da intemperança mental. Quer dizer, nós estamos aí chegando a um ponto de desequilíbrio. Porque só vemos o lado mal das pessoas e das coisas. Não vemos uma vantagem. Por exemplo, que nós estamos vivendo agora, né? Esse período longo, que se faz longo, mais longo do que esperávamos, né, da pandemia. Por quê? Por que veio e por que está demorando?
sabemos exatamente, mas sabemos que é para o nosso bem. De uma forma ou de outra, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo muitas coisas. Nosso eu está sendo sacudido. Nosso olhar está aprendendo a se voltar para coisas que achávamos insignificantes. Então, estamos aprendendo. Mas será que estamos percebendo que estamos aprendendo? Que estamos evoluindo? Nós precisamos olhar, parar, né? Será que continuamos nas nossas preces a agradecer? Ou será que nossas preces se transformaram em uma lista de petições? Por causa da pandemia, eu agradecia, mas agora não agradeço mais. É o contrário. Agora é que nós temos que agradecer mais pelo aprendizado que nós temos tido, né? São muitos os detalhes, são muitos, né? Sobretudo queixam-se de tudo e de todos. Foi um parágrafo só em que ele escreveu essa frase. Sobretudo queixam-se de tudo e de todos. Todo mundo é motivo de queixa, tudo é motivo de queixa. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Às vezes a pessoa está começando a dar frutos, né? Frutos da caridade, mas a falta de fé é tão grande, as palavras são tão agressivas, são tão pessimistas, que aniquilam esses frutos ainda imaturos da caridade, mas que poderiam amadurecer, poderiam se tornar doces, poderiam alimentar as almas, mas essa desconfiança, esse desânimo, crestam as flores da esperança e aniquilam os frutos de lá. Vocês estão vendo, meus irmãos, como isso é grave? Como é sério nós falarmos mal dos outros, nós olharmos os outros como adversários, como aqueles que podem nos prejudicar, e por isso, num sentimento de vaidade, de orgulho, de egoísmo, já nos colocamos en garde, né? Em guarda, e feras acuadas começam a avançar, a agredir. É isso que nós estamos fazendo, segundo Emmanuel. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados. Então, todas as pessoas que agem dessa forma, Emmanuel considera infelizes. Não estão naquela lista dos felizes, dos benditos, dos bem-aventurados, do Sermão do Monte. Profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte, porque matam a alegria, matam a esperança, matam até a convivência saudável, né? Queixam-se de tudo está errado, não é assim, né? Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitos, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta
deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então, quando que nós realmente estaremos sendo aqueles intermediários, né, dos bons espíritos? Não precisamos subir em tribunas, não precisamos participar de grandes eventos, mas na nossa conversa diária, com os nossos vizinhos, os nossos familiares, nossos filhos, sobrinhos, netos, nossa família, né? Nós podemos ser intermediários dos bons espíritos. Podemos falar alguma coisa que alivie a dor daquela pessoa que mora conosco, que nós não sabíamos que estavam precisando daquela palavra. Não percebemos. E aí os espíritos, se somos sintonizados, se nos dispomos a ajudar, mesmo sem saber que aquela pessoa estava exatamente precisando daquela palavra, os espíritos familiares, protetores, anjos guardiães, nos usam como intermediários para falar para aquela pessoa. E aí a gente escuta assim: puxa, eu estava precisando ouvir isso. Eu tinha me esquecido disso. E muda a sua sintonia, muda o seu objetivo. Às vezes é uma palavra simples, né? E que nós, às vezes, até ficamos assim: eu nem sei por que eu falei aquilo. Por que nós falamos? Porque estivemos abertos à espiritualidade superior. Às vezes é uma mãe, uma avó, um pai que quer dar um recado para o seu filho, para o seu neto, o seu sobrinho. Às vezes é uma esposa para o seu marido, ou o marido para a sua esposa, um filho para a sua mãe, que está precisando falar alguma coisa, está precisando que aquela pessoa escute, que seja alertado, né? E se não encontra ninguém naquela casa, ou naquele ambiente de amigos, ou na casa espírita, ou no trabalho, ele fica sem poder ajudar. Então nós precisamos estabelecer melhor essa sintonia, porque todos nós somos médiuns. Então, muitas e muitas vezes, mais do que imaginamos, podemos não ser sepulcros abertos. Podemos ser fonte de ânimo, podemos ser fonte, não porque tenhamos isso dentro de nós, mas porque podemos desenvolver através desses espíritos que estão enviando para o outro. E aí passam por nós. Olha que maravilha! Somos instrumentos do bem, somos instrumentos do alto, ao invés de sermos sepulcros abertos, né? Então, que nós possamos pensar nisso, né? Porque Jesus construiu em nós a verdade, o amor, a misericórdia, o perdão através da palavra. A palavra é algo assim importantíssimo na nossa vida. Vamos lembrar de Jesus falando, porque isso tem um efeito muito maior do que nós imaginamos. E para terminar, só queria ler os 2 últimos parágrafos de aliás, é outro livro aqui. Os 2 últimos parágrafos de outro texto, né,
de Emmanuel, quando ele nos pergunta se nós estamos usando as nossas palavras como Jesus usou. O discípulo sincero encontra, é baseado na carta de Tiago, né? Esse que eu li sobre a língua, né? Os discípulos sinceros encontram nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. Foi o que eu li no início. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Será que nós utilizamos a nossa língua como Jesus utilizou a dele? Existe um outro texto intitulado Padrão Espírita, em que Emmanuel se baseia na segunda epístola de Pedro, mostrando como deve ser o espírita. E no último parágrafo, ele fala assim: selecionar as palavras que ajudem, consagrar as mãos ao serviço, investir os valores do tempo em ação digna e aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida para melhorarmos, melhorando a estrada em que se jornadeia. Eis, na essência, o padrão espírita, que um dia, por meio do trabalho e do estudo, do burilamento e da renovação, teremos todos nós de atingir. Nós temos que atingir esse padrão. É o padrão espírita, o padrão do cristão verdadeiro, né? Selecionar as palavras que ajudem. Se não podemos ajudar, silenciamos. Consagrar as mãos ao serviço. Investir os valores do tempo em ação digna. E aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida para melhorarmos. Esse é o padrão espírita que um dia teremos todos nós de atingir. Então, se o nosso destino é esse, atingir esse padrão, vamos começar a caminhar em direção a ele, né? Esse é o nosso objetivo. E comecemos através das nossas palavras, porque ferindo o outro, nós estamos atrapalhando a nossa própria evolução. O outro que foi ferido nem sempre está nesse padrão também de perdão. Então, quando nós ferimos o outro, nós magoamos, né, nós abrimos uma ferida, qual o sentimento que o outro, né, vai ter em direção a nós? Não é bom. Mesmo que ele esteja também tentando. Mas nós estamos num padrão ainda em que não somos capazes de perdoar tudo de ruim que recebemos. Às vezes conseguimos, mas num processo que às vezes demora. Então, enquanto estamos naquele processo do perdão, que pode levar um dia, uma semana, um ano, uma década, o sentimento não é positivo, não é construtivo. A mágoa, né? Fica a mágoa, aquela ferida, aquela sombra no nosso coração. Então, não vamos magoar o outro com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, porque a sombra do coração do outro vai, na verdade, sombrear também o nosso coração. Então, que nós possamos fazer com que a nossa garganta não seja um sepulcro aberto. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre, Senhor, agradecemos a bênção desta hora, em que lembramos o valor que tem
as nossas palavras em direção aos companheiros na nossa caminhada evolutiva. Queremos, Senhor, lembrar as tuas palavras, que, como Pedro mesmo reconheceu, tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Tuas palavras não são de morte, tuas palavras são de vida. Que possamos pensar nisso e transformar as nossas palavras, a nossa garganta, de sepulcros abertos, em joias preciosas de luz, que possam clarear as mentes dos nossos semelhantes, que possam trazer a luz da esperança, as flores da esperança, o sol de novos dias na vida deles, na nossa vida. Despede-nos, Senhor, em tua doce e santa paz. Assim seja.